Oi, meus amores, vocês estão bem? Voltei. Eu avisei que esse mês de agosto ia fazer vários vídeos no mesmo dia, então é isso, certo? Então, escolhe a carta conselho, vai lá no minutinho, pode ir direto para sua leitura ou pode assistir as duas, você que sabe, tá? Então, para o mês de agosto vão ser só duas opções. As duas opções são azuis, então a gente tem aqui o quartzo e a ágata. Aí você escolhe entre o quartzo azul ou a ágata azul, certo? E vai lá no minutinho para a carta conselho da semana. Aí você pode escolher intuitivamente, ou pode escolher o número 1, o número 2, vê aí o que sua intuição fala e vai direto para a leitura, certo? Então, para você que escolheu o quartzo azul, quartzo, a gente vai com Lenormand. Bora lá! O anel, opa, o anel, caiu em cima da mesa. Representa compromisso, parcerias, não sei por que eu me deu vontade de olhar no fundo do baralho antes de começar, e era a carta do coração. E aí saiu o anel. Vamos lá ver o que acontece. Representa compromisso, parcerias, alianças e união. É um símbolo de conexões duradouras e compromissos firmes entre pessoas, sejam eles em relacionamentos românticos, sociais ou profissionais. Aqui é romântico, tá? Aqui não tem dúvida que é romântico. Indica a presença de laços significativos e duradouros, assim como a importância de comprometer-se com objetivos comuns e trabalhar em colaboração com os outros. Esta carta sugere a valorização dos vínculos interpessoais, a confiança mútua e o compromisso de manter relacionamentos saudáveis e produtivos ao longo do tempo. Tá falando aqui que é como se fosse o início de um investimento relacional, que é para ir com calma, que é para ter discernimento, para ir com calma, porque são pessoas diferentes, culturas diferentes, e um precisa entender como o outro funciona para se adaptar, porque veio o chicote aqui. Então tá falando assim, vai com calma, vai conhecendo outra pessoa com calma, porque aqui tem alguém investindo em alguém ou alguém tem interesse em alguém. E aqui é como se fosse dar aquela primeira caminhadinha em direção, sabe? Então vai devagarzinho, vai com calma, tenha discernimento de conhecer a pessoa, de principalmente de saber o que você quer e se a pessoa também quer a mesma coisa, de se comunicar com clareza, com discernimento, falando o que gosta, o que não gosta, chicote, né? Dos seus limites, falando o que gosta, o que não gosta, e saber se realmente é isso que você quer, entendeu? Porque às vezes você quer a pessoa, mas a pessoa não condiz com o que você quer, ou aquela pessoa não condiz com, vamos supor, uma pessoa quer bagunça e outra pessoa quer relacionamento, então não tá condizente. Então você primeiro tem que observar para ver se tá condizente o que você quer, se a outra pessoa quer a mesma coisa, para vocês terem uma junção aqui, né, uma união. Então tá falando para você observar com calma, com paciência, o que você quer, o que a outra pessoa quer, depois de observar se vocês querem a mesma coisa. Então aí sim dá continuidade, de um conhecer o outro, de um caminhar com o outro e um indo falando dos seus limites para o outro, do que gosta, do que não gosta, o que aceita, o que não aceita. Isso aqui é o início de um relacionamento, mas me veio muito amoroso aqui, como se fosse um início de um relacionamento amoroso, justamente por causa do coração. Mas, como é uma leitura aberta, eu não posso dar certeza absoluta. Pode ser você fazendo uma amizade nova também, né? Um amor novo de amizade. Mas me veio muito como se fosse amoroso aqui. Então só tá falando assim, observa com calma pra ter esse discernimento do que você quer e do que a outra pessoa quer, pra ninguém machucar ninguém e caminharem juntos nesse novo relacionamento,
nessa nova estrutura que vai ser formada, nessa nova parceria, nessa nova união. E tá falando aqui é como se fosse para deixar em off. Não entendi. Seu Zé. É como se fosse para deixar em off porque é uma... Tá, entendi. Então não precisa do seu Zé. É assim, tudo que é inicial é como se fosse um bebezinho, né? Um bebezinho no começo ele precisa ser extremamente observado, extremamente cuidado. Ele precisa ter atenção total ali, porque tá no início. Então qualquer coisinha que faz com esse bebê é prejudicial para esse bebê. Vocês estão conseguindo entender essa analogia? Então tá falando aqui que como é algo inicial, precisa de ter atenção, de ter clareza, de ter cuidado e de ter proteção. Tá falando muito de proteção aqui. É como se fosse algo muito valioso, essa relação. É como se essa relação fosse muito valiosa. Igual um bebezinho quando nasce, que precisa de um extremo cuidado. Então tá falando aqui pra você viver no off. Tipo assim, viva só você e essa pessoa, não fica abrindo, não fica espalhando. Proteja, porque é muito valioso. O início é muito valioso e às vezes o externo pode atrapalhar. Deu para entender? Então é como se fosse ou é algo muito valioso ou vai se tornar algo muito valioso. E precisa ter total atenção e cuidado no começo. Certo, meus amores? É isso. Para vocês que escolheram o quartzo, o anel. Então cuida. Ou é algo muito valioso agora, ou vai se tornar algo muito valioso lá na frente. Que é para você cuidar com todo carinho e atenção agora, que está no começo. Para não ser atrapalhado, não ser invejado, para não ser invejado, para não ser atrapalhado a construção disso. Certo? Espero que tenham gostado. Ter feito sentido também. Então agora, meus amores, a Ágata, Ágata azul. É o Lenormand de novo? É o Lenormand. Vamos lá. Já virou a serpente. O cigano. Vamos ler. A serpente representa traição, engano, desconfiança e manipulação. É um símbolo de situações ou pessoas que podem ser traiçoeiras ou que representam ameaças ocultas. Tá falando para você assistir a primeira leitura. Indica a presença de intrigas, não sei nem se vai fazer sentido. Intrigas, inveja, ou energia negativa em sua vida, onde é importante estar atento aos sinais de perigo e não confiar cegamente em todos ao seu redor. Esta carta sugere a necessidade de cautela e discernimento ao lidar com pessoas ou situações suspeitas e a importância de proteger sua própria integridade e interesses. Assiste a primeira leitura. Porque ela falou que tinha que proteger algo que era valioso. E aqui tá falando a mesma coisa. Para você proteger algo que é valioso. O cigano representa um mensageiro ou uma figura significativa que traz consigo notícias, conselhos ou orientações. É um símbolo de viagens, aventuras, independência e habilidades de negociação. Indica a presença de alguém carismático e astuto, muitas vezes associado a um estilo de vida nômade ou boêmio. Esta carta sugere estar aberto para novas experiências, confiar na sua intuição e aproveitar as oportunidades que surgem através de conexões sociais ou encontros inesperados. Isso mesmo, pode assistir a primeira leitura lá. Tá falando aqui, é como se você tivesse que ter cuidado
daqui pra frente, com as suas relações, com as suas construções, com seus desenvolvimentos, é como se tivesse... Caramba, como que eu vou explicar? Sabe quando a gente começa a conquistar coisas, começa a ter coisas, começa a melhorar nossos relacionamentos, os relacionamentos, e é como se ficasse alguém assim de cantinho observando, querendo tirar inveja, tá? É. Querendo pra si, é como se você fosse ter algo aqui, como se você fosse conquistar algo, e alguém ficasse de cantinho observando, querendo pra si. E aqui tá falando pra você observar, pra você identificar e se afastar. Porque isso não é seu, é daquela pessoa. Que é como se você fosse ter uma conquista aqui, alguma coisa boa, alguma coisa que transborda. Você vai ter uma conquista aqui. E tá muito relacionada com o vídeo anterior, então assiste lá. É como se você fosse ter uma conquista, como se fosse chegar a alguma coisa muito boa pra você, mas que alguém está de olho, quer pra si. Ou não quer que você tenha e vai tentar te manipular, como se te colocasse pra baixo, tipo assim, isso aqui não é pra você, você não merece. Ou nada a ver você ter isso aqui, sabe? É como se fosse assim, pessoas, relacionamentos que te colocassem pra baixo, falando que você não merece ter aquilo que você tem, ou não merece conquistar aquilo que você tá conquistando. Mas ela não tá falando de você, ela tá falando dela. Ela queria ter o que você vai ter, ou o que você tem, e além de querer o que você tem, ela não quer que você tenha. Faz sentido? Nossa, parece que tá confuso pra mim. Falei muito rápido, eu acho. Mas vocês entenderam, né? Assiste de novo lá. Assiste de novo. São pessoas que não querem ver outras pessoas felizes. E é pra você observar e estar atento a essas pessoas, pra você se afastar e não se deixar contaminar por elas. Certo, meus amores? É isso aqui que tá falando, basicamente. Mas assiste a primeira leitura lá. Porque você tem alguma conquista que tá falando na primeira leitura lá que eu não lembro mais. Eu falo, depois eu esqueço. Mas assiste lá. E complemento dessa. Certo? Espero que tenham gostado da leitura. Beijo. Vocês entenderam, né? Aqui é pra você identificar uma pessoa ou pessoas que não estão felizes com as suas conquistas e se afastar e entender que é delas, não é seu, que as suas conquistas são suas, que o fato dessa pessoa achar que você merece ou não, não importa. Se você conquistou é porque você mereceu. Entendeu? E é só pra você manter distância. Pra não deixar essa pessoa te contaminar, te envenenar pelo amargor dela, pela inveja dela. Certo? Então é isso, meus amores. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.